Boa noite aos presentes, boa noite a quem nos assistirá pela TV Harmonia, através do canal do YouTube. 19ª aula, que nós falaremos aqui, vamos trocar umas ideias sobre energia sexual. Vários temas já foram explanados aqui desde o início. Semana que vem teremos a 20ª e última aula do ciclo 1. E esse tema é um tema bastante interessante e acho que vocês até vão se surpreender, pode ser que se surpreendam com o que nós entendemos, nós espíritas entendemos como energia sexual. E para a gente iniciar, vou trazer qual é o objetivo principal desta exposição de hoje, que é perceber que o sexo faz parte da energia sexual. A energia sexual não é sexo, não é o sexo. Ele faz parte da energia sexual, da energia criadora, que se manifesta em diferentes níveis. Então esse é o nosso objetivo, entender que a energia sexual não está somente apoiada no sexo. O sexo não é a parte principal da energia sexual, da energia de criação. E os objetivos específicos são mostrar o conceito de sexo como energia criadora e mostrar que essa energia ela se enraiza no espírito. O segundo objetivo é demonstrar, pela sua significação, a necessidade de uma educação sexual adequada, para que o espírito possa aprender, apreender, internalizar, e com isso, essa energia possa auxiliar na sua evolução. O próximo objetivo é mostrar a necessidade de um planejamento familiar na construção da família para se evitar prejuízos, a exemplo do aborto e a exemplo da proliferação irresponsável de filhos. E o último objetivo é mostrar que a energia sexual pode ser utilizada em diversos níveis, isso de acordo com o nosso nível de aprendizado, isso de acordo com o nosso patamar evolutivo. Então, esses são os nossos objetivos. Mas, para iniciar falando sobre energia sexual, eu vou trazer... Na realidade, eu vou relembrar a vocês, porque na aula sobre espíritos vocês já viram uma conceituação sobre chakras, né? Já viram também tudo que se refere a isso, mas vocês terão ainda no ciclo 2 ou 3, se eu não me engano, um aprofundamento sobre esse tema. Mas aqui nós vamos falar superficialmente, como uma complementação da aula 3, da aula sobre espíritos, para que a gente possa adentrar no nosso tema. Então, chakras são centros de força. O termo chakra em sânscrito significa roda. Então, são centros de força que estão localizados no nosso corpo espiritual, ou seja, estão localizados no nosso perispírito. Nós temos... o chakra é uma conceituação trazida da cultura hindu, e existem várias definições da quantidade de chakras que nós temos no corpo, mas a mais conhecida, a mais utilizada, é que nós temos 7 principais chakras.
Esses chakras, como eu falei, estão localizados no perispírito e eles têm algumas denominações. Centro de força é uma delas, centros vitais, que é trazida por André Luiz. A que eu mais gosto, porque eu acho que define melhor os chakras, é a de Kardec. Kardec denomina os chakras de poros perispiríticos. O termo é um tanto quanto diferente, mas ele traduz para mim o que são os chakras. É como se nós tivéssemos em todos os nossos poros centros de força. E esses centros de força, eles não só emanam energia, como eles absorvem energia. Então, o termo chakra, que significa roda em sânscrito, é como se fosse uma roda que gira. Se ela gira no sentido centrífugo, ela está emanando energia. Se ela gira no sentido centrípeto, ela está absorvendo energia. Então, através dos chakras, nós emanamos energia. O espírito emana energia através desses chakras para o externo. E, do mesmo jeito, ele recepciona energia do externo para si. E, com isso, ocorrem as trocas energéticas entre o espírito e a dimensão física. Então, centros de força, os chakras são órgãos do perispírito, e, através dos chakras, é que nós transferimos, transformamos, condensamos energias, fazemos essa troca energética com o externo. O importante é que os nossos chakras todos estejam em equilíbrio, ou seja, nós sempre estejamos energizando de alguma forma todos os chakras, todos, principalmente os 7 chakras, que são os definidos como os mais importantes, os mais significativos. Então, e como energizar esses chakras? Só depende da forma que nós atuamos, das nossas ações, dos nossos pensamentos. Através das nossas ações, dos nossos pensamentos, nós energizamos esses chakras. Então, o importante é o equilíbrio, e os passes, inclusive, eles se utilizam desses chakras quando os passistas emanam energia direcionadas para os chakras, e esses chakras absorvem essas energias. Bom, e aqui eu vou trazer os principais centros de força, ou chakras. O primeiro é o coronário, que está no alto da nossa cabeça. Esse chakra, ele tem uma conexão com os nossos... Ele tem uma conexão com todos os demais chakras, ele influencia os demais chakras, e ele é o chakra que faz a nossa conexão com a dimensão espiritual, com a espiritualidade. Então, como energizar o chakra coronário? Com a oração, por exemplo, a gente energiza o chakra coronário. Quando a gente emana uma oração, quando a gente faz uma oração direcionando para alguém ou para algo, nós estamos energizando de dentro para fora os nossos chakras. Quando a gente recebe uma oração, nós estamos energizando, e nós estamos receptivos à oração, nós estamos energizando esse chakra de fora para dentro. Então, uma forma de energizar o chakra coronário é através da oração. O outro chakra é o chakra frontal, que se situa aqui na nossa testa, aqui na nossa fronte. Esse chakra, ele está vinculado, todos os chakras têm uma vinculação com o corpo físico. Eles estão no perispírito, mas têm uma vinculação com o corpo físico. Então, o frontal está vinculado com os nossos neurônios, está vinculado com o nosso sistema nervoso. E, quando energizamos ele, nós energizamos através da cultura, nós energizamos através do estudo. Sempre que a gente usa a nossa cognição, nós estamos energizando o nosso chakra frontal. O chakra laríngeo, ele está na altura da nossa garganta. Os chakras estão todos alinhados, mais ou menos no meio do corpo físico. Então, o laríngeo está na altura da garganta, e ele tem uma conexão direta com o sistema fonético e com o sistema respiratório. E ele é o chakra que é energizado a partir da comunicação.
o sistema auditivo também. Então, você se comunica ou recebe uma comunicação, você está energizando, está tendo uma ação, uma atuação sobre o chakra laríngeo. O chakra cardíaco está mais ou menos na altura do coração e ele tem uma conexão direta com o sistema circulatório. E esse chakra ele é energizado através dos sentimentos, através das boas ações. Então é um chakra, as emoções também energizam o chakra cardíaco. O chakra gástrico ou do plexo solar está mais ou menos na altura do pâncreas, um pouco abaixo aqui mais ou menos na altura do estômago, e ele tem uma conexão direta com o sistema digestivo, e ele tem uma vinculação com ações de poder, por exemplo. Então, sempre se fala que as pessoas que têm muita preocupação, as pessoas que detêm o poder, as pessoas que vivem preocupadas, elas muitas vezes têm gastrite, úlceras. O que é isso? Energização excessiva do chakra gástrico. Então, todos esses chakras têm essas vinculações e isso termina trazendo consequências benéficas ou não também ao corpo físico, dada essa vinculação dos chakras com o corpo físico. O próximo chakra é o sacro ou umbilical, que esse é o que mais nos interessa. Ele está um pouco abaixo do umbigo, na altura dos órgãos genitais, dos órgãos reprodutivos. Então, esse chakra, ele tem uma vinculação direta com o sistema reprodutor e ele é o chakra que é energizado pela alegria, pela paixão. Ele é energizado também, ele atua com a energia sexual. Então, esse é o chakra que é energizado quando a gente utiliza a energia sexual. E percebam que eu vou falar sempre em energia sexual ou energia criadora, porque o sexo faz parte dela. O sexo energiza esse chakra, sim, mas não só ele, a energia da criação também. Então, esse é um chakra que está ligado, por exemplo, à criação. Então, às artes, está ligado a tudo que a gente faz que leva a buscar algo novo, a trazer algo novo, é uma energização do chakra sacro ou umbilical. E, por último, o sétimo chakra é o chakra genésico ou básico. Esse está na altura do cóccix, da ponta da coluna. Esse é um chakra que tem uma vinculação com a terra, é um chakra que nos coloca em situação que é energizado em situações de segurança, tanto segurança física, como segurança mental, quanto segurança emocional. Então, é o chakra genésico, né, que nos faz com que nós tenhamos essa ligação emocional com a Terra, ele nos aterra. Então, esses são os 7 chakras principais, falando rapidamente. O importante é que todos eles, ou que nós energizemos todos eles, sempre de forma equilibrada. Então, por exemplo, eu quando venho fazer essa aula aqui, eu procuro energizar os 7 chakras. O coronário, porque eu estou falando sobre espiritualidade. Então, eu estou me conectando com a espiritualidade. O frontal, porque eu estudei para fazer essa aula. Então, estou utilizando a minha energia, estou energizando o chakra frontal através da cultura. O chakra laríngeo, porque eu estou me comunicando com vocês e quero ouvir de vocês também perguntas, complementações do que eu trouxer. Então, tudo isso é uma energização do chakra laríngeo. O chakra cardíaco, porque eu faço isso porque gosto. Então, eu também estou trazendo sentimento para esse trabalho. O chakra gástrico, porque eu me preocupo em fazer uma boa aula. Então, eu estou aqui energizando o meu chakra gástrico por conta dessa minha
dessa minha vontade de fazer um bom trabalho com vocês, né? O chakra sacro ou umbilical, porque eu procurei criar para trazer essa aula para vocês. Então, pesquisei, trouxe figurinhas, então estou criando para trazer essa aula para vocês. E o chakra genésico, o básico, porque eu busquei também essa segurança emocional e essa segurança mental para poder discutir com vocês sobre esse tema. Então, eu procurei, acho que até que é possível que eu tenha conseguido, uma energização de todos os meus chakras para fazer essa exposição que eu trouxe para vocês. Isso é só um exemplo, claro, mas para que vocês entendam que é importante no dia a dia e na nossa vida nós termos o equilíbrio de todas essas energias que a gente se utiliza, sob pena de desequilibrar algum chakra e ter dificuldades não só espirituais, mas também físicas, porque ele termina, como eles são vinculados ao corpo físico, termina que pode trazer também prejuízo. E, obviamente, que traz benefícios quando eles são bem energizados. Então, tudo que a gente faça no trabalho, nas relações amorosas, na convivência com a sociedade, no lazer, sempre procurar energizar todos os 7 chakras, ok? Aqui não dá nem para a gente ver bem, mas é só para ilustrar para vocês que cada chakra tem um símbolo. Por exemplo, o chakra coronário, o símbolo dele é o lótus de 1000 pétalas, e cada um tem o seu símbolo, cada um tem a sua cor, cada um tem o seu termo em hindu, e assim por diante. Então, essas informações todas vêm da cultura hindu, e nela que nós nos baseamos para trazer essas informações para vocês, ok? Bom, com relação à energia sexual, é importante a gente trazer aqui um histórico de como isso aconteceu, né? De como chegamos desta forma hoje. Na vida primitiva, tudo era extinto, a maioria das coisas era extinto. Então, lá há 500 anos atrás, 800 anos atrás, 1000 anos atrás, 3000 anos atrás, a vida do ser humano era baseada no instinto. Então, como os animais também agem dessa forma, naquela época, 3000 anos atrás, a gente também agia assim. A gente agia nos defendendo, sobrevivendo, alimentando. Então, nossa vida era baseada muito mais no instinto. Com o passar do tempo, começamos as relações entre pessoas, entre os seres humanos, elas começaram a se formatar em relações mais tribais. Essas relações, elas eram sempre relações poligâmicas, mesmo entre homens ou entre mulheres, eram sempre relações poligâmicas. E aí acontecia principalmente o que se utilizava principalmente eram as emoções. Relações poligâmicas, não existia uma relação sentimental tão grande, né? Aí depois, com o passar do tempo, essas relações foram se transformando em relações monogâmicas, e aí sim a intenção maior era de sentimento, né? A busca maior era de sentimento. Depois, já há pouco tempo atrás, centenas de anos atrás, talvez, 100, 150, 200 anos atrás, houve uma completa revolução, que foi quando as mulheres resolveram assumir a sua situação de igualdade perante toda a coletividade, né? E essa assunção dessa igualdade não foi uma coisa fácil que aconteceu de um dia para o outro. Isso houve uma
uma luta muito grande e que até hoje isso ainda acontece, já em menor grau, mas essa luta ainda acontece. E aí, essa evolução da mulher, com um início de libertação, eu digo início porque eu considero que até hoje não existe essa igualdade, né? Ainda existem bastante diferenciação entre homens e mulheres, mas isso trouxe um crescimento não só para a mulher, mas para toda a população, que é quando a mulher pôde usufruir da liberdade de escolhas, mas, consequentemente, também de assumir maiores responsabilidades. Então, historicamente, nós partimos de uma vida instintiva, poligâmica, onde preponderavam as emoções, e aí essa vida foi se direcionando para a família, onde ocorre... Hoje ainda existem muitos povos, alguns povos poligâmicos, mas a maioria é monogâmica, e aí sim tem uma atuação, uma intensificação do sentimento. E as mulheres são grandes responsáveis por essa mudança toda. Sobre a energia sexual e sobre o papel das mulheres. Em 1866, ou seja, 9 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, Kardec escreveu um artigo na Revista Espírita. E esse artigo tinha como título "A Mulher tem Alma?" interrogação. E ele escreveu esse artigo porque, na França, uma mulher resolveu estudar, fazer faculdade, nível superior, né? E, quando ela concluiu o curso, os doutores da época, os juízes, os doutores da época, os coordenadores, os responsáveis por aquela universidade, discutiam se aquela mulher poderia se formar ou não, apesar de ter passado em todas as provas e estar apta a receber o diploma. E aí foi feita essa discussão. Como eles não chegaram a um consenso, levaram isso ao Poder Judiciário. E o juiz deliberou que sim, a mulher poderia receber aquele diploma. E aí, Kardec, nesse artigo, pergunta: isso é um direito natural da mulher ou uma concessão do homem, não do ser humano, do homem? Então, Kardec, em 1866, já traz esse questionamento. Ou seja, o Espiritismo, desde o seu início, já se baseia na igualdade. E por que será que isso é importante, essa igualdade entre homens e mulheres? O sexo foi tratado durante muitos anos, e até hoje ainda é tratado por algumas religiões, como algo sujo, como algo impuro, como um prazer que não deve existir. E não muito distante, 200, 300 anos atrás, as pessoas chegavam a se chicotear, a se flagelar, quando sentiam necessidades sexuais que entendiam ou que eram induzidas pela religião como algo impuro, como algo que não deveria acontecer. Então, elas entendiam que o que estava acontecendo com elas era algo do corpo. E, por isso, elas buscavam o flagelo do corpo na tentativa de aplacar aquelas vontades e aquelas emoções. Isso imposto pelas religiões. Por que imposto pelas religiões? Para que as religiões, como sempre, pudessem dominar os seres humanos e direcionar os seres humanos para o que elas entendiam como sendo o mais adequado. Isso é feito por muitas religiões, inclusive até hoje.
Só que Kardec traz que não existe diferenciação entre homem e mulher, porque não existe espírito homem ou espírito mulher. Só existe espírito que reencarna numa determinada existência, com as características femininas, e em outra existência com as características femininas. Não necessariamente uma depois da outra, pode encarnar 3, 4, 5, 10, 20, 50, com características do sexo feminino ou masculino e vice-versa. Também pode vir uma encarnação num sexo, outra encarnação no outro. Mas o espírito em si, ele não tem designação feminino ou masculino. Ele se utiliza dessas características para o seu aprendizado. Ele, para cada existência, a conceituação masculina vai servir para o aprendizado do espírito. Para outras existência, a necessidade maior é que aquele espírito se utilize das características femininas. Então, se o espírito precisa aprender algo relativo à maternidade, obviamente que naquela encarnação ele vai vir com o sexo feminino. Se ele precisa aprender algo relativo a poder, a força física, ele provavelmente vai vir no sexo masculino, que é o mais adequado para essas características. Não que a mulher não tenha, obviamente que o homem não pode ser mãe, mas ele pode vir, por exemplo, no sexo masculino, trabalhar questões maternas, com adoção, por exemplo, uma adoção sem mãe, só ele, pai. Então, percebam a complexidade e a riqueza da necessidade do espírito em vir em um sexo ou em outro. A sede do sexo, as características relativas ao sexo, ela não está no corpo, ela está no espírito. Então, a ação sexual, ela não é física. Se ela fosse física, por exemplo, nós não teríamos sonhos eróticos onde tivéssemos prazer, sem nem tocar no corpo. Não precisa sonhar. Podemos ter prazer sem nem tocar no corpo. Então, o sexo, a sede do sexo é no espírito. Nós utilizamos o corpo por conta da necessidade das sensações. O corpo é nosso instrumento sensitivo. Então, a sede do sexo está no espírito. O corpo não tem culpa nenhuma, não tem responsabilidade nenhuma sobre qualquer ato que seja praticado, inclusive degenerações sexuais não tem a ver com o corpo físico, e sim com o espírito, com o comportamento do espírito. Então, essa escolha do sexo, por exemplo, ela é em função das necessidades do espírito. Ok? Alguma dúvida? E aí nós vamos entrar na conceituação de energia sexual. Energia sexual não é sexo, é uma modalidade de energia psíquica, é um impulso criativo. Tudo que se refere à criação, nós estamos utilizando a energia sexual. Percebam que termina sendo uma coisa lógica, né? A criação de um corpo é feita, né? A criação é feita através do sexo, que faz parte da energia sexual. Então, a energia sexual, ela é muito mais abrangente. Tudo que fazemos que se refere à criação, à inovação, tudo
parte da energia sexual. Então, Reginaldo, você faz o que, Reginaldo, no seu trabalho? Administrador. Então, Reginaldo é administrador. Quando ele está no trabalho dele lá e surge um problema, Reginaldo vai analisar aquele problema. O chefe dele ou os funcionários dele solicitam dele uma solução, porque ele é o expert naquela questão. Só que aquilo é novo para ele. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai estudar sobre o assunto. Então, ele vai usar o chakra frontal para estudar sobre o assunto, vai analisar, e ele, como aquilo é novo para ele ou para aquela empresa, ele vai precisar inovar, ele vai precisar criar para resolver a questão. Reginaldo está usando a energia sexual, a energia da criação. Então, qualquer que seja a ação, qualquer que seja a atividade, desde que você vá usar a energia criadora, desde que você vá usar essa modalidade de energia psíquica, você está usando a energia sexual. E aí a gente começa a desmistificar a importância do sexo como algo determinante nas nossas vidas. O sexo é uma ferramenta que faz parte da energia sexual. Com isso, Reginaldo está absorvendo aprendizados. Com isso, Reginaldo está incorporando habilidades. Reginaldo pode ser promovido por conta de tudo esse estudo que ele fez e dessa solução que ele trouxe para a questão. Ele pode ser promovido. Ele pode ser convidado para ir para uma outra empresa por conta da expertise dele com esse tema. Então, ele está absorvendo, está internalizando habilidades e, com isso, ele está crescendo, ele está evoluindo. A procriação e o prazer genital é somente uma parcela da energia sexual, necessária, bacana, bonita. E ela, é importante que ela seja assim, porque ela vai fazer com que o espírito cresça, o espírito evolua, o espírito aprenda. Porque a partir da preservação da espécie, o espírito vai precisar progredir moralmente, vai precisar progredir eticamente, intelectualmente, artisticamente, qualquer que seja a busca daquele espírito naquele personagem, ele vai precisar internalizar habilidades. E com isso, ele está crescendo, com isso ele está evoluindo. Então, perceba a importância dessa energia criadora. Essa energia ela é comandada pelo Espírito. Importante estar sempre ratificando isso. Então, qualquer responsabilidade sobre o que é bom ou sobre o que é ruim, o que fazemos de bom, o que fazemos de ruim, com relação à energia sexual, é responsabilidade do Espírito, é necessidade de aprendizado do Espírito. Então, assim, não vamos nos incomodar de forma desesperadora com relação a algo que tenhamos feito no que se refere à energia sexual. Isso é um aprendizado. Vamos ver o que precisamos aprender com isso, vamos internalizar essa necessidade, essa habilidade, para que a gente não incorra mais nesse tipo de situação. Uma pergunta que não é, vamos dizer assim, politicamente muito adequada, mas a partir do momento que é energia criadora, né, que a gente sabe disso, e claro, você está num processo de evolução, você vai elevar a sua vibração, seus pensamentos, você não vai dirigir necessariamente para o ato sexual. Mas quando a gente vê, vamos ver o mundo atual, vamos dizer assim, né? De uma certa forma, a energia é muito canalizada por sexo, né, de modo geral, né? Então, significa o quê? Que o nosso pensamento, que vem através da alma, do espírito, né,
ainda está muito focado, não está ainda focado em energias, em pensamentos evoluídos. Então, muitas vezes canaliza isso, pessoas que dizem que não pode viver sem sexo um dia, dois. A gente vê no jornal alguns depoimentos, até artistas, né? Imagine artistas famosos. Não posso ficar um dia sem sexo. Aquele americano lá, sei lá, Sim. Esqueci o nome dele aí. E uma pessoa criativa, porque um cara faz um excelente ator, faz determinados papéis. Então, essa interligação entre mente, a mente dividida em a mente superior e inferior, né? Naquela divisão dos corpos, né? Até chegar ao espírito, nós ainda utilizamos muito mal, né? De alguma forma, né? Porque eu vejo assim, por exemplo, gênios, pessoas que estão ali criativas, criando e tal, realmente, quando você está num patamar de pensamento, você nem sente necessidade de sexo. Mas quando você está vibrando no nível assim de ou não está fazendo nada, ou eventualmente está fazendo nada ou muito pouco, aí essa ideia parece que vem com maior velocidade, sei lá e tal. Então, apesar de ser do espírito, minha questão é do espírito, mas o espírito, então, a gente ainda está focado ainda muito nesse nível material, né? Seu nome? E algumas pessoas não podem viver sem sexo um dia sequer. Seu nome? Hélio. Hélio, sua pergunta, você falou que ela podia ser politicamente incorreta, mas não. É uma pergunta muito interessante porque ela é muito abrangente. Então, vamos começar do início. Primeiro, a gente tem que separar transtornos. Pessoa que tem uma necessidade sexual, não vou aqui discutir todo dia, toda quinzena, todo mês, o ponto não é essa quantidade, mas a compulsão. Se a pessoa tem uma compulsão sexual, porque pode ser que não seja sexo entre pessoas, pode ser que seja sexo pornográfico, pode ser que seja sexo auditivo, sei lá, tem muitas formas, né? Então, a compulsão é um transtorno. Aí é um desequilíbrio do chakra sacro. Energização extrema nesse chakra. Então, isso é uma compulsão. Isso aí é desequilíbrio. A pessoa que a necessidade sexual no nosso nível evolutivo não só é importante, significativa, como muito boa. Porque você vai ver aqui mais na frente que ela vai levar ao nosso aprendizado de habilidades. Então, assim, ter vontade sexual é hipernormal. Não ter vontade sexual também é normal, mas não está energizando com o sexo, que é a forma mais fácil de nós energizarmos, o chakra umbilical. Ok? Então, assim, o que é que nós precisamos fazer? Se não tenho vontade de praticar sexo, não tenho libido, primeira coisa é verificar se não tem nenhuma questão orgânica, né? Porque o normal no nosso nível evolutivo é gostar de sexo. E olha que eu não estou falando aqui de sexo entre homem e mulher, mulher, qualquer que seja. O normal é que a gente goste, e é importante que a gente goste, é necessário que a gente goste. Então, não tem problema orgânico, ok, não tenho vontade sexual. Também não é o fim do mundo. Muito provavelmente, essa pessoa está canalizando toda a sua energia criadora para outras coisas. Então, você citou um exemplo, pode ser que um grande cientista, um grande artista, ele esteja canalizando a energia criadora dele toda para a ciência, toda para ou religiosos. Então existe essa possibilidade também dessa energia estar sendo canalizada e energizando o chakra umbilical de outra forma, com outro tipo de criação. Peraí que eu estou só. Me ajuda. Porque em outras abordagens espirituais, principalmente essa de cunho mais dos Vedas e tal, budismo, né? Que fala muito dos chakras, né? Ela diz, em algumas correntes pregam, inclusive, para você evitar. Porque se for uma coisa natural, eu acho que a pessoa naturalmente ela conseguir esse patamar, mas é difícil na prática. Então, porque ele diz assim, não, algumas correntes aí que a gente vê de origem, de influência do Vedas, né, de influência que vem lá 3.000 anos atrás, né, a gente Sim. vê alguns mestres lá da Índia e tal, o cara
renega tudo e vai, de repente ele consegue ascender. Que ele diz. Agora, por outro lado, pode gerar o que você falou aí, um desequilíbrio muito grande. E a gente vê alguns casos até relatados e tal, que a pessoa pode até, né, ter problemas sexuais. Porque eles falam de que os mestres, né, esses indianos, não, fazer o casamento místico, né, que é o que importa. Que é você fundir, ou sei lá como, a pineal com a hipófise, né, que é o chakra coronário com o frontal, pineal e hipófise, né, e aí você transcendeu. Então ali realmente você, não vai ter mais necessidade. Agora, para atingir esse caminho, eu acredito que seja para os santos, vamos dizer assim. Pois é, então veja bem, a análise que a gente tem que fazer é qual é a necessidade daquele espírito. Sempre a ideia é essa. Se aquele espírito não tem mais a necessidade sexual e está canalizando a energia sexual para outras atividades, ele está energizando, então provavelmente o chakra sacro dele está em equilíbrio. Agora, a pessoa que resolve entrar num mosteiro e ficar lá separada da vida, separada de tudo, obviamente que os chakras dela estão em desequilíbrio, porque ela não está passando pelas necessidades que o espírito precisa para o seu crescimento, para o seu aprendizado. Pode gerar também transtorno, sim. Boa noite, Marcos. Boa noite. Dentro dessa linha do equilíbrio e desequilíbrio dos chakras, né, como centros de energia, já que nós temos que buscar o equilíbrio, o alinhamento, o correto, o mais equilibrado funcionamento entre todos os chakras, o que é que você pode falar sobre essas, hoje em dia chamamos de terapias, como acupuntura, cristais e por aí vamos, para tentar ajudar no equilíbrio deles? O que é que você poderia falar a respeito? Excelente. Assim, no sentido mesmo de superação de bloqueios. Sim, sim, excelentes. Tudo que trouxer, e principalmente as coisas mais naturais, digamos assim, que trouxer equilíbrio à alma, equilíbrio ao espírito, de alguma forma você está energizando os seus chakras e tornando eles equilibrados. Por exemplo, se eu sou uma pessoa ansiosa e eu consigo reduzir a minha ansiedade com a acupuntura, maravilha. Se eu consigo reduzir minha ansiedade com yoga, maravilha. Se eu consigo reduzir minha ansiedade simplesmente indo para a beira da praia, do mar, e ficar meditando ali na frente do mar, maravilha também. Então, o importante é qualquer atividade que traga equilíbrio à energização dos nossos chakras. Qualquer que seja ela, desde que não seja nociva nem a si, nem ao outro. Ok? Através da energia sexual também é que nós conseguimos manter a nossa espécie, manter a sobrevivência da nossa espécie no planeta. Então, a importância da energia sexual é tamanha que Deus confiou para a gente a cocriação. Então, nós somos co-criadores divinos. Porque o espírito hoje ainda precisa de um corpo físico, de um corpo humano, para que ele possa incorporar as suas habilidades, incorporar novas habilidades, que ele possa aprender, internalizar as suas necessidades e os seus conhecimentos. Então Deus determinou. Deus cria o espírito, um espírito não cria outro, então Deus cria os espíritos e nós criamos os corpos para que esses espíritos possam utilizar. Então, a criação dos corpos é através da energia sexual, é através do sexo, é através em última instância, da energia sexual. Então percebam a importância dessa energia como um todo em nossas vidas. Utilização da energia sexual para o sexo. Veja a importância disso. Veja por que o sexo é parte somente da energia sexual. Para o sexo, através do sexo, a maioria de nós formamos famílias, a maioria de nós temos filhos, e aí o que a gente vai precisar?
prover essa família. Hoje, de forma muito mais equilibrada, tanto homens como mulheres precisam prover a família. Para prover a família precisa de quê? Precisa de Reginaldo trabalhar bem, precisa de Reginaldo criar na sua empresa para ser promovido, ganhar mais, porque aí ele vai poder dar uma condição melhor à família. Seu nome? Cândida, esposa de Reginaldo? Hein? Namorada de Reginaldo. Então tem projetos, provavelmente, de formar uma família, e aí Cândida também vai se dedicar a isso. Então Cândida vai estudar, Cândida vai buscar crescer como pessoa, crescer como profissional, e isso tudo em função da energia sexual, para que essa roda se alimente, seja alimentada. Então, a energia sexual provoca essa necessidade no espírito. Então, o espírito termina absorvendo, internalizando habilidades no que se refere à moral, ao intelecto, a questões sociais, à convivência, a aprimoramento da sociedade, tudo isso em função desta energia sexual. E, para isso, é necessário a criação, é necessário criar, é necessário buscar opções, buscar caminhos. E isso tudo começa com o sexo, mas finda no crescimento, na evolução do espírito, quando ele se utiliza da energia sexual. E a escolha do sexo? Vocês viram na aula sobre processamento da reencarnação que a escolha do sexo se dá em função de um planejamento que é feito quando ainda o espírito está desencarnado. Os espíritos estão desencarnados e planejam vir juntos em uma família. Desde lá que já existe esse planejamento. Esse planejamento é determinístico? Não. Chegou aqui, as mudanças de vidas, mudança religiosa, as oportunidades, as pessoas podem mudar esse planejamento, mas elas vão ter uma tendência a manter aquilo que foi planejado lá, e tudo isso vai depender das suas necessidades, mas a escolha do sexo é definida em função das necessidades de aprendizado e de incorporação de habilidades do espírito. Então, esse planejamento é feito, ele pode ser seguido ou não, normalmente parte dele é seguida, e nesse planejamento é considerado quais valores aquele espírito precisa internalizar mais urgentemente, digamos assim, ou com maior intensidade. Se os valores femininos, os valores masculinos. A depender disso, a escolha do sexo é feita de acordo ali com a escolha da família é feita, e em função da família escolhida, o sexo é definido para que esse espírito possa incorporar o máximo e mais velozmente os valores que ele precisa. Então, lembrando que os espíritos não são femininos nem masculinos, não são homens nem mulheres. Os espíritos se utilizam desses valores para os seus aprendizados em cada encarnação. E aí nós temos também a utilização desses valores morais que são determinantes em cada sexo. Então, a utilização, o espírito se utilizando de um corpo do sexo masculino, ele vai ter predominância em utilização de determinados valores, como eu citei antes. Ao mesmo jeito utilizando-se de corpos femininos, ele vai ter predominância de outros valores. Então, essa escolha e essa existência num determinado sexo é em função das necessidades do espírito para o seu crescimento, para a sua evolução. Esse é sempre
o objetivo do espírito. Sempre internalizar novos valores, adquirir novas habilidades, objetivando chegar ao amor pleno, onde não haverá mais necessidades de sexo, de alimento e de tudo que uma existência material proporciona, porque o espírito já terá ultrapassado essas necessidades para o seu crescimento, para a sua evolução. De quem é a responsabilidade pela educação sexual? Dos jovens, das crianças, dos adolescentes. Meninas, meninos. Será que ainda hoje as meninas são tratadas pelos seus pais, mães, responsáveis, com superproteção? E os homens, e os meninos? Começam os hormônios a serem produzidos pelo organismo, começam os órgãos genitais, eles crescem, seios crescem nas mulheres, testículos nos homens, e aí começa a vontade, né? Começa o desejo. Como é que os pais e as mães lidam com essa questão? Tentam proteger as meninas e soltar os meninos? Por que proteger as meninas e soltar os meninos? Isso ainda é comum hoje? Sociedade machista, né? Isso ainda é comum hoje. E eu estou aqui, estou trazendo exemplo, vocês são jovens, talvez a maioria de vocês não saiba, isso aqui é de uma novela, né? Santinha e o Fio do Demo, de uma novela chamada Paraíso, de uns 40 anos atrás, 30 e tantos anos atrás. 40 anos depois, não mudou muita coisa. E eu não responsabilizo só os homens, não. As mulheres também, na minha opinião, muitas delas procuram proteger as meninas e soltar os meninos. Isso vem de lá de trás. A ideia de proteção da virgindade da mulher e a ideia do medo da homossexualidade nos homens, nos meninos. Nós precisamos mudar isso. E aqui tem jovens, né? A maioria, todos jovens, acho que de velho aqui só tem eu mesmo. E nós precisamos mudar isso. Nós precisamos educar o espírito, esteja ele utilizando um corpo masculino ou um corpo feminino, da mesma forma. O aprendizado, cada vez mais, ele necessita da complexidade e da riqueza desse aprendizado igualitário. Agora, para isso, os pais ou os responsáveis precisam trazer de forma intimista, de forma sábia, de forma profissional, essa educação quando as crianças estão saindo da infantilidade para a puberdade, para a juventude. Diga, Alex. Naquela lâmina anterior, você tinha colocado feminino, masculino. São só palavras. Feminino, masculino são apenas palavras. Mas o que são valores femininos? O que são valores masculinos? Essa é a questão, né? Você educa um espírito que nasce ou homem ou mulher dentro de quais valores? Você cria ele apenas dentro do que são chamados valores masculinos, sem também trabalhar com eles valores femininos? Uma mulher, um espírito que nasce com uma mulher, você cria apenas dentro dos valores femininos, sem também trabalhar com ela valores masculinos? Então, na minha
santa ignorância, eu acho que passa por você se prender apenas na palavra em si, feminino e masculino, e não trabalhar o que significam valores masculinos e valores femininos. Não, veja bem, Alex, quando eu trago a questão dos valores femininos e masculinos, não é que nós devamos trabalhar os valores femininos e masculinos em espíritos que encarnaram com o sexo masculino e feminino, não. Eles trazem já a necessidade, se vem do sexo masculino, eles já trazem a necessidade do aprendizado em cima da forma com que o masculino age. Então, se um espírito precisa aprender sobre redução de agressividade, é possível, é provável que ele venha no sexo masculino, porque o masculino ele tende a ser mais agressivo. Perceba que eu nunca digo que ele tem uma tendência a ser mais agressivo, a se atirar mais, e isso pode trazer consequências ruins, danosas ao personagem. E aí ele vem utilizando-se um corpo masculino para trabalhar este valor. O espírito precisa trabalhar a questão da maternidade. Dificilmente ele vai conseguir trabalhar esse valor no sexo masculino, ou melhor, vai ser mais difícil ele trabalhar esse valor no sexo masculino. Então ele provavelmente vem no sexo feminino. Ele pode trabalhar esse valor no sexo masculino? Pode, como eu falei. Ele pode vir adotar uma criança e ser um pai, como é que chama? Pai único? Não, pai... Onde é? Um pai solo. Ele veio do sexo masculino, mas tem uma necessidade muito grande de trabalhar a questão maternal, então ele vai ser um pai solo. Vai ser mais fácil ou mais difícil ele trabalhar isso com mais intensidade no sexo masculino ou no sexo feminino? Vai ser mais difícil no sexo masculino. Então, se a necessidade dele for trabalhar isso de uma forma mais rápida, ele viria do sexo feminino. Então, quando eu falo em valores, não é falando em educação posterior à encarnação. Não. É o que ele precisa, quais valores ele precisa trabalhar, quais habilidades ele precisa internalizar. E aí é feita essa escolha do sexo. Quando ele fala essa questão de valores mesmo, porque a gente tem que parar para perceber que temos hormônios diferentes e esses hormônios, eles agem também de maneira diferente. Então, eu acredito que a diferença que deva ter é apenas nesse processo, porque a própria pessoa ela vai começar a ter comportamentos de acordo com aquilo que ela gera, o pensamento e tal. Mas, com relação à sociedade, à educação, eu acho que o que falta é educar pessoas funcionais. Né? Porque, querendo ou não, uma hiperproteção gera um ser humano disfuncional, como também um ser humano sem nenhum limite, né? Gera também uma pessoa disfuncional que não consegue, muitas vezes, prover as coisas básicas da sua vida, né? De se alimentar, de cuidar de uma casa, que exercita o auto-amor e faz com que essa autoestima melhore. Então, se a autoestima está tranquila, eu não preciso agredir o outro, né, matar, bater, porque me frustrou. Eu acho que o caminho é mais ou menos esse. Seu nome? Nielma. Nielma. Pois veja, Nielma, é o seguinte, que o que você trouxe é bastante importante, mas é importante que a gente perceba que no nosso nível evolutivo nós temos algo a trabalhar. Então, se nós temos uma autoestima adequada, ok, aquilo eu não vim trabalhar nessa encarnação, mas eu vim trabalhar questões financeiras, por exemplo. Então, é relativamente fácil perceber quais são os aspectos que viemos trabalhar nessa encarnação. Primeiro, o que mais a gente repete? Aspectos que a gente está sempre repetindo, a gente não consegue avançar naquele aspecto, está sempre repetindo. Então, é uma sinalização de que ali é possível que o espírito veio trabalhar, forjou esse personagem para trabalhar essa questão. Se eu tenho compulsão sexual, ali está uma sinalização que eu tenho questões genésicas, tenho questões sexuais a ser trabalhadas nessa encarnação. Então, a gente começa a perceber qual é não vou chamar de propósito, mas quais são as necessidades da nossa encarnação em função das nossas dificuldades.
o que a gente passa a vida, a encarnação toda, e nem percebe, aquilo nós já aprendemos, nós já internalizamos. A pessoa não se preocupa com dinheiro, mas não é que o dinheiro caia do céu para ela, não. Ela sabe lidar com o dinheiro. Se ela sabe lidar com o dinheiro, ela não veio trabalhar aquilo nessa encarnação. Aquilo para ela é tranquilo. E provavelmente ela não vai precisar trabalhar isso mais nunca, porque já internalizou. Mas tem outra coisa ali que ela tem uma dificuldade enorme. Ali está a sinalização do que ela veio aprender nessa encarnação. A gente precisa focar nisso, pegar os instrumentos, tudo que a gente tem a nosso alcance para trabalhar essa questão. Terapia, por exemplo, é uma ferramenta importante quando a gente identifica a nossa dificuldade e aí vamos buscar um profissional para nos auxiliar nesse processo. Como ela falou, né, a questão hormonal do feminino e masculino que são distintas, né? Então, só isso aí já dá características diferentes. Né? Isso. Agora, eu fico vendo assim pessoas com sofrimento atroz, que de vez em quando a gente vê umas histórias. Por exemplo, ela nasceu em corpo feminino ou vice-versa, masculino, mas o espírito dela é feminino ou masculino, vice-versa, e chega o ponto de fazer a tal das... Chega ao ponto, né, de tomar um bocado de hormônio, então a gente vê vários... Hélio, né? Jornais, Como é que fica? É uma curiosidade, assim, não é bem... Sim. Cada um que faça a sua escolha e tal, mas a nível do espírito, né? Deve ser um sofrimento atroz, né, para uma pessoa dessa, para chegar ao ponto, né, de ela refazer o corpo, né? Eu fico imaginando assim, a programação dela não era para ser aquela, ela está rejeitando a programação dela sem fazer nenhum julgamento. Vamos com calma. Vamos com calma. Primeiro, é importante você começar a incorporar a linguagem de que o espírito não é mulher nem homem, é espírito. Então, se ele é um espírito, não tem sexo, ele veio num corpo feminino, mas se identifica com necessidades masculinas, ou vice-versa. De transformar o corpo. Chega ao ponto de transformar o corpo. O que é isso? Uma necessidade de incorporação de habilidades. Isso obrigatoriamente vai trazer sofrimento? Não. Isso ele pode estar em busca de uma conquista, de criar, de crescer, de aprender. Eu quero esse aprendizado para mim. O espírito, ele quer aquele aprendizado para ele. Ele vai ter um sofrimento atroz? Não necessariamente. E depois ele pode ter um prazer imenso. Vou lhe dar só um exemplo. Tami, né? Tami, que nasceu mulher, né? Nasceu no sexo feminino. Hein? Namorou muito, entendeu que não era aquilo que ela queria, e aí foi se modificando, se transformando, fez mudança de sexo e hoje é pai, né? Provavelmente não, o filho não é biológico dele, mas a esposa tem um filho de quando já eles como casal e tudo mais. Imagine a riqueza de aprendizado desse espírito numa encarnação. Aí você vai chamar de sofrimento atroz. Será que hoje ele não é extremamente feliz? Entendeu, Hélio? Eu diria que hoje a sociedade não condena muito mais. Por que a sociedade não condena muito mais? Porque a sociedade, ou seja, os espíritos começam a entender que aquilo é uma necessidade natural daquele espírito. O espírito não precisa iniciar sua encarnação de um jeito e terminar daquele mesmo jeito. Até porque pode ser, provavelmente, o futuro, o sexo em si vai cada vez reduzir mais a sua necessidade e quem sabe se daqui a 200, 300, 500 mil, 5 mil anos, 30 mil anos, não teremos mais diferenciação sexual. Anjo não tem sexo, né?
Vamos ver, né? Então, os pais, né, são os responsáveis por essa educação sexual. Professor, Oi. rapidinho. E como o senhor explica esses casos de pedofilia ou estupradores? Tipo assim, é uma necessidade, é muita energia sexual que eles precisam, como fala, colocar para fora, ou é apenas a gente tem que colocar nos casos de transtornos e tal? Transtornos, são transtornos mentais. Tá. E assim, não tem nada a ver com a necessidade do espírito. Não, não tem. Não tem a ver, porque isso já é violência. Então, Sim. São transtornos mentais. E assim, eu tiro o termo apenas, não é apenas, é um transtorno Sim. grave, né? Não, eu digo porque assim, a gente precisa entender que os espíritos, eles, por conta em função de questões de vidas anteriores, inclusive, né, questões de traumas dessa própria encarnação, não estou justificando o transtorno, mas eu estou explicando como isso pode acontecer. Então, esses espíritos têm aí sim talvez exista um sofrimento atroz, porque são espíritos que têm transtorno que não conseguem controlar. Então, precisam ser atendidos por profissionais, muitos precisam ser contidos, precisam responder legalmente com as leis terrenas no que se refere a isso, porque desta forma eles vão incorporar também habilidades. Sim. Muitas dessas pessoas, né, que são abusadores, estupradores, também sofreram, passaram por isso. Muitos de quê? Das pessoas que abusam, Sim. Né, como ela perguntou, dos pedófilos, estupradores, muitos deles têm essa experiência, passaram por isso, foram abusados, foram estuprados. É muito comum a gente ver isso. Sim. Eu não sei dizer para a senhora o nível qual é esse índice. Eu sei que sim, que existe uma certa relação, não são todos, né, mas existe sim uma relação. Agora, não necessariamente essa é a causa desses transtornos. Esses transtornos podem vir de outras vidas, de outras questões de outras vidas, e que nessa encarnação eles... Mas, mesmo quando vem de outra vida, ela se atualiza aqui, na infância. De alguma forma ocorre algo que tem a ver com aquilo lá, entendeu? Que Sim. aconteceu adiante. Mas é importante que a gente entenda que não existe esse determinismo direto. Sim, claro. Eu fui abusado, eu vou abusar. Eu abusei, eu vou ser abusado, entendeu? Não tem, porque o espírito ele consegue, através de outras formas, aprender, internalizar, integrar habilidades. Então, aquilo que eu falei de uma forma mais simplória, num caso desse é uma coisa bem mais significativa, bem mais importante, mas se eu identifico as minhas dificuldades nesta encarnação, é em cima delas que eu vou trabalhar, é em cima delas que eu vou buscar apoio, se for o caso até profissional, para o meu aprendizado. No caso de um transtorno como esse, o caminho é o mesmo, é buscar um apoio profissional, e aí sim ele pode... vamos supor que os pais identificaram com ele ainda criança uma tendência desse tipo, e os pais pegaram, educação sexual, os pais pegaram e começaram desde cedo, levaram ele a psicólogo, psiquiatra, etc., e começaram a cuidar disso. Ele pode não acontecer com ele pode não ter ele pode reduzir em muito essa tendência de abusar, porque ele vai ser tratado adequadamente por profissionais. Então, o caminho é a gente identificar quais são as nossas dificuldades nessa encarnação, porque são elas que a gente precisa trabalhar. E, se preciso, com a ajuda de profissionais, sejam quais forem os profissionais. Entendeu? Então, assim, a gente sempre entender que nós podemos evitar o determinismo.
Só depende de nós conseguirmos, termos a capacidade, termos o apoio. Mas pessoas mais humildes, mais pobres, que não têm recursos, não conseguem isso porque o governo não provê. É possível que sim, é possível que não. Mas tem muitas pessoas que são extremamente determinadas e conseguem. E não passam necessariamente por situações que sejam tão graves para o seu aprendizado. Então, nós também temos influência sobre isso. Isso também não é um determinismo. Eu quero, vou conseguir. Não necessariamente. E isso faz com que o aprendizado seja extremamente rico. Porque nós vamos sempre buscar o que precisamos integrar de habilidade. Ok? Olha o que é necessário na educação sexual. Além de tudo, amorosidade, carinho, intimidade, liberdade de conversar com os filhos, com os jovens, sobre todos os assuntos. E aí nós precisamos nos preparar, se for preciso. Eu não sei como falar sobre isso. Busque um profissional para lhe ajudar a ter esse tipo de hein? De quê? De diálogo, sim. Ter esse tipo de diálogo e ter essa capacidade de conduzir o processo. Porque nós somos espíritos singulares. Cada um tem a sua necessidade. Então, as crianças, os jovens também são espíritos, cada um com a sua necessidade, uns com necessidades maiores, mais intensas, etc. E precisamos, nós, pais, estarmos preparados para isso. O exemplo é outra forma, né? Eu sou pai, então meu filho já está na idade aí 14, 15 anos, sei lá, 13 anos, ele precisa aprender sobre sexo. Então vou contratar uma profissional do sexo para ensinar para ele. Que exemplo eu estou dando para meu filho? Por que eu não faço isso com a minha filha? Vou ensinar ela, vou contratar um profissional do sexo para ensinar ela a praticar sexo. Não, com minha filha eu não faço. Mas com o filho você faz? Qual é a diferença? Não, eu sou casado, tenho filhos, saio com meu filho tem 17, 18, 20, 30 anos, saio com meu filho, vou sair com ele para pegar a menina. Perdoe o termo. Que exemplo estou dando para meu filho? Seja ele 20, 30, 40, 50 anos. Então, assim, a responsabilidade do espírito não está somente no que ele pensa, está no que ele age e está no que ele entende como certo. Mas eu acho certo isso. Eu sou casado, tenho minha esposa, mas vou sair com meu filho, vou para a noite. Por que você não faz isso com sua filha? Qual a diferença? Tem alguma? Ou seja, a gente não deve fazer com nenhum dos dois, a não ser que a gente combine com a esposa. Hoje eu vou sair com minha filha, que eu vou ensiná-la sobre sexo. Vou levá-la, vou contratar um profissional e tal para ensiná-la sobre sexo. Qual vai ser a opinião da esposa? Marcos. Diga. Para além dos projetos individuais, dos projetos pessoais e para além do âmbito familiar, da orientação recebida em casa, assim, enquanto encarnados, enquanto vivendo em sociedade, como poderíamos trabalhar essa questão da educação sexual, coletivamente falando, para além dos projetos pessoais e para além do âmbito familiar? Essa é uma pergunta extremamente interessante e a resposta a ela é essa educação. Quando eu falo educação sexual, não é ensinar sobre qual é o órgão genital feminino, qual é o órgão genital masculino, como é que o corpo funciona, quais são os hormônios, etc. Não. É sobre educar sexualmente as pessoas. E isso deveria ser ensinado nas escolas.
As escolas já até, muitas delas, a maioria talvez, ou todas, já tem algo parecido com isso. Mas não vai conseguir alcançar a intimidade necessária, o carinho, a amorosidade que os pais farão. Então, assim, o papel preponderante dos pais e dos responsáveis, o papel dos pais responsáveis é preponderante. Sim, a sociedade responsável, as escolas, a própria religião, elas complementam. Mas nós, pais, temos que saber que a responsabilidade é nossa. Aquele espírito, quando fez o planejamento, que combinou de vir ter você como pai, você como mãe, ele confia que você vai orientá-lo adequadamente. E orientar adequadamente não é, como minha parceira ali falou, não é, se apresentar como o mais macho, o que faz mais, que consegue mais. Por que os homens têm essa mania? Ah, não, porque eu faço tantas, eu tenho, como ele falou já, tem relações sexuais todos os dias. Qual a necessidade do homem em externalizar isso? E por que ele não aceita que a mulher dele faça isso também? Na roda de conversas, está ali, a mulher chegar entre os amigos deles e dizer, não, se possível, eu transo 3 vezes por dia. O homem vai... Agora, se ele disser, ele vai achar normal. Aqui, espírito. Essa semana saiu uma pesquisa falando sobre o aumento da contaminação, né, pela AIDS. E os 2 grupos que mais tiveram aumento foram os jovens, e aí a justificativa, que eu também acredito, porque essa geração não viu a letalidade da doença. Então, na época, anos 80, ali, 90, a gente tinha uma letalidade muito grande e as escolas realmente trabalhavam. Eu lembro que todo ano a gente tinha que falar sobre DST, então a questão da educação sexual pela escola era maior. Só que hoje as escolas elas não fazem mais do jeito que era antigamente, né? Ficou aquela coisa somente biológica e os pais, a ideia de não estarem bem resolvidos com relação a esse assunto acaba também não passando. Então a gente está entre os jovens, que aumentou, e os idosos, que aumentou em mais de 400%. Então aí vem a questão dessa sexualidade, né, que não é bem organizada, e veio também a questão das medicações, a qualidade de vida, aquela coisa toda. Mas esses idosos e as mulheres que são casadas. Então, ainda continua, por uma falta de educação sexual, algo mais de respeito ao outro, de limites e tudo mais, continuamos com a AIDS aumentando. Pois é, então percebam que nós estamos aqui para aprender mesmo. Isso que você trouxe é importante. O aumento da contaminação por HIV em idosos. Por quê? Porque os idosos, principalmente os homens, né? Os homens, especificamente, essa medicação é mais para eles mesmo, passaram a usar medicação para ereção. E aí não tem a educação sexual, acha que isso foi criado para que ele saia na vida aí tendo relações sexuais com todo mundo. Quando, na realidade, ele podia estar no conforto do seu lar, no conforto da sua família, melhorando a sua qualidade sexual dentro de casa com a sua esposa, e que foi para isso que, espiritualmente, essas medicações foram criadas. Porque não pensem que isso é criação do homem, não. Isso é criação espiritual, já vem de lá. Qual é a necessidade da sociedade? Os danadinhos, né? Os idosos danadinhos aí não conseguem fazer sexo porque não tem ereção. Vamos dar aqui um remedinho para eles, porque eles não aprenderam ainda. Esses não aprenderam. Então vamos dar um remedinho para eles aprenderem. Aí pega HIV, aí Hélio sofre, tem dor, tem
faz a família sofrer. Aí ele vai incorporar isso, vai incorporar todo esse processo. Na próxima encarnação, ele já tem essa, entre aspas, dor. Eu digo sempre que tem uma diferença entre ser fiel e ser leal. Eu não quero ser fiel. Seja leal. Chegue para sua esposa e diga: olha, eu não vou ser fiel a você. Eu vou ter outras relações fora de casa. Ela pode dizer: não, beleza, pode ir, tranquilo. Ela pode dizer: não, não aceito. Ela pode dizer: não, tranquilo, tudo bem, você vai, eu vou também. E aí você, se eu posso e ela pode, eu faço, ela faz, nós não somos fiéis, mas somos leais. Qual o problema? Nenhum, zero problema. Não tem o poliamor? Não tem problema nenhum o poliamor, desde que seja, que todos estejam, que seja combinado, né? Seja combinado, não sai caro, né? Então, uma relação não pode ter como objetivo principal o prazer sexual. A relação é muito maior do que isso. O prazer sexual existe para a energia criadora, para que a gente perpetue a espécie, para que a gente possa ter filhos, e com os filhos a existência de filhos vai exigir muito mais da gente, vai exigir muito mais da nossa energia criativa, vai exigir muito mais da nossa energia sexual. Então, você colocou um ponto-chave, né? Que quase todas as correntes religiosas, independentemente de ser qual seja ela, elas pregam a necessidade também da vida sexual no sentido da procriação, na criação, né? Na espécie, preservação da espécie também. E ultimamente não, já tem alguns países mais tempo, né? Mas é uma situação generalizada. Saíram as estatísticas aí que ninguém quer mais ter filho. No máximo um, e olhe lá. Sim. Até na China está previsto perder 200 milhões de habitantes nos próximos 30 anos aí. Ninguém quer mais ter filho, mesmo o governo voltando atrás, querendo dar incentivo. O Japão já é um caso sério, está perdido. E você, Europa nem se fala. Agora perceba, isso não é uma transição também, olhando do ponto de vista maior, vamos esquecer a coisa material aqui. Parece que nem uma. Mas sabe qual é o motivo disso? A humanidade está passando Parece o quê? Uma transição? Sim, mas por que essa transição? Quem sabe lá em cima, né, o plano parece que está Não, a gente sabe o que é? Foram designados para o planeta Terra 25 bilhões de espíritos. 25 bilhões. Esses espíritos, eles ficam entre encarnados, entre os que estão em transição e os que estão lá desencarnados e que não vão reencarnar mais. Aí o que aconteceu? 1 bilhão de habitantes, 2 bilhões, 3 bilhões, a ciência trabalhando em cima para dar alimento a todo mundo, sobrevivência, etc. Aí vem aumentando. Se chegar, segundo a ciência, o máximo que a Terra vai suportar são 11 bilhões de habitantes. Hoje, falando aqui como economista, nós já estamos no débito, ou seja, o que a Terra está produzindo, estatisticamente eu não sei lhe dizer, mas já está. Mas a ciência avança também. Agora isso, então, tudo. A ciência, o que vem por aí é inimaginável. Então, 11 bilhões de espíritos encarnados, teoricamente teríamos lá 11 bilhões desencarnados. Então, é mais ou menos essa proporção. Então, o espírito que não é idiota, né? Ele é inteligente, ele sabe que não pode destruir esse planetinha, porque senão ele não vai ter onde, ele vai viver aqui, vai destruir, vai jogar uma bomba nuclear aí, vai destruir o planeta todo, os espíritos vão continuar aqui. Nem para os planetas também. Não vão não. Não, vão ficar aqui. Só vai para outro planeta, só vai para outro planeta quem atingir um grau evolutivo para o outro planeta. Destrua esse aqui que a gente vai ficar aqui. Então, essa redução populacional é em função de que nós estamos alcançando o máximo que a Terra suporta e que o planejamento lá de milhões, bilhões de anos atrás, 25 bilhões de espíritos aqui, é para a gente alcançar o máximo de 11, então estamos seguindo o planejamento. É impressionante essa queda de natalidade, né? Pois é. É porque nós não somos burros, não. Bom, aqui eu vou passar rapidamente, já falamos muito sobre isso.
Ó, aqui a liberdade no sexo, ela é necessária, adequada, riqueza para o nosso aprendizado. Agora, o desregramento é que vai nos levar ao sofrimento, né? Afinidade e confiança pela alimentação psíquica de energias espirituais. Então, na utilização da energia sexual e na ação do sexo, nós temos que estar sempre em mente que nós estamos alimentando psicamente as energias espirituais. Então, o sexo é bom, é necessário, é bonito, é bacana, mas temos que ter responsabilidade com ele. Essa ideia de muitas religiões de que o sexo é sujo, nada disso. Se existe, se o ser humano foi criado assim, é porque é bom. Qual a ideia? Não, as religiões trazem isso, né? De que isso, na realidade, é uma forma de domínio das religiões sobre o ser humano. Então, se é um desejo extremamente forte, a energia sexual é extremamente forte, ela muitas vezes é avassaladora, a igreja perderia o domínio sobre, se não mantivesse essas pessoas, entre aspas, aprisionadas. Então, se faz isso, você tem que rezar, vai ser castigado, você vai para o inferno, para manter essas pessoas sob domínio. Ok? E, por último, com relação ao feminino e ao masculino, o futuro é esse aqui, ó, igualdade de deveres, igualdade de responsabilidades, igualdade de prazeres, tudo do mesmo jeito. Com relação à separação e divórcio, que é um tema já bastante superado no que se refere à sociedade de hoje, é algo que, se o planejamento foi para você vir naquela família, casado com aquela pessoa e tal, isso não significa que você precise passar o resto da sua vida ali se isso não está sendo bom para você, não está sendo nocivo. Então, a separação é possível, mas você deve buscar entender o porquê que você veio para viver com aquela pessoa e o porquê que não está conseguindo. Ali também tem uma sinalização de algo que você precisava trabalhar para adquirir habilidades. Homossexualidade é simplesmente a utilização das características bissexuais do espírito. Então, o espírito, ele adquire as suas necessidades, o seu aprendizado tanto no sexo como no outro. Então, o espírito tem todos esses valores, tem todo esse aprendizado. Ele, quando ele pode utilizar essas características numa encarnação ou na outra. Quais são as teorias para que ocorra a homossexualidade? Essas duas primeiras são teorias que o espiritismo mais contemporâneo já não concorda, que seria mudança de polo, ou seja, o espírito reencarnou 10 vezes no corpo feminino, ao reencarnar para o corpo masculino, ele vai ser homossexual, sem chance. Outra teoria, se ele abusou das suas faculdades genésicas, se ele abusou do sexo numa encarnação, ele vai como... vou chamar de castigo, mas como forçar o aprendizado dele, ele vai vir como homossexual. Também não tem sentido isso. O que é que ocorre com a homossexualidade? Simplesmente aprendizado. Aquele espírito precisa aprender nesta situação. Tami, a riqueza de aprendizado dele, numa encarnação só, passou por todo esse processo, e que hoje me parece uma pessoa feliz. Homossexual. Qual o problema? Nenhum, zero problema. E cada vez mais, a homossexualidade está cada vez mais aceita, a sociedade aceita muito mais, e muitos que não se apresentavam como homossexuais passaram a se apresentar como homossexuais e não passam mais por aquelas perseguições, aqueles sofrimentos de 20, 30 anos atrás. Tami, por exemplo, qual foi o aprendizado dele? Assim, eu não consegui enxergar, eu peço desculpas até, não, mas eu não tenho um preconceito, mas assim, eu não consigo. Eu estava querendo entender qual o aprendizado, o que é que ela
ele precisa ter passado pelas duas Por exemplo, situações. eu conheço um casal, eles não estão mais juntos, não. São 2 homossexuais, sexo masculino. Eu fiz uma viagem de barco com ele, não foi de navio, não, um barco pequeno. A gente passou 5 dias viajando. E nessa viagem, um deles, os 2 homens, um deles se posicionava como qual é a pergunta? Não era como feminino do outro masculino, não. Um deles se posicionava como aquele que dominava, o dominante. Então, o outro, o que não era dominante, era meu parente. E aí ele, meu parente, convidou o namorado, na época não era o marido, convidou o namorado para ir numa viagem com a família dele, e ali ele era submetido às vontades do outro. Eu imagino, ele não me falou isso, mas eu imagino que ele se sentiu humilhado com essa situação. Então, qual seria o aprendizado dele ali naquela situação simples, numa situação pequena da vida dele, né? Ele depois se separou desse namorado dele. Se separou depois do passeio de barco? Provavelmente não foi por isso. Mas o aprendizado dele pode estar aonde? Em que ele aprender a não ser dominado, ou buscar um equilíbrio na relação. Então, se você for buscar necessidades do espírito nessas situações, você vai achar um bocado de possibilidades. As nossas também, sim. Mas às vezes quando olha lá, ó. Respeito a qualquer um, não precisa ser homossexual, qualquer um. Nós precisamos olhar o outro como espírito. Aumentando o número de homossexuais, também não vai ter tanta procriação assim. Não tem a ver. Não, porque o homossexual pode querer ter filhos, adotar. Eu sei, mas não é a maioria que faz isso, eu acho. Não tem nada a ver, né? Não é por aí, não. Mas eu quero até desdizer o que eu disse, que eu não tenho preconceito nenhum. Eu acho que cada um tem que fazer o que quiser. As pessoas têm que ser livres. E eu acho que, inclusive, tudo são ciclos, porque se formos analisar friamente, lá na época da Grécia e tal, eram muitos homossexuais, isso era normal, inclusive, então não vejo porquê. Eu só estava pensando aqui, a gente estava aqui debatendo, por que aprendizado? Mas aprendizado de quê? Mas acho que isso, respeito, as pessoas fazem o que quiserem. E aqui? Ô Marcos, você pode voltar só a lâmina anterior? Acho que minha pergunta vai no mesmo sentido de Camila. No aspecto biológico, a gente sabe que tem diferença de hormônios que estão mais concentrados no corpo masculino do que no corpo feminino. Isso a gente tem essa noção. Mas no aspecto espiritual, essas características masculina e feminina, assim, o que é que você pode falar para ajudar a entender melhor a necessidade de nascer em um corpo masculino ou em um corpo feminino, a diferença mesmo nessas características masculinas no aspecto espiritual? Ô Alex, não existe um direcionamento exato do porquê isso acontece. A necessidade do espírito é de aprender, sempre de aprender. E um homossexual vai passar por situações de uma determinada forma, outro vai passar de outra forma. Não é porque eles são homossexuais que eles eles trazem a mesma necessidade de aprendizado. Cada um traz a sua, em função da família, da religião. Se o homossexual é de uma religião que não aceita a homossexualidade, mas ele gosta daquela religião, então ele vai ter um aprendizado ali. Se ele é espírita, que para o espírita não tem diferença nenhuma. Então por que todos os homossexuais não são espíritas, vamos dizer assim, que o espiritismo não traz nenhuma questão com relação a isso? Eles preferem
muitos vão para uma religião para deixar de serem homossexuais. Entendeu? Então veja a necessidade de aprendizado daquele espírito. Eles vão para ser convertidos, né? Então, são muitas as possibilidades. Talvez resumindo o que eu quisesse falar é assim, ó, é tão diferente a experiência espiritual de nascer homem e nascer mulher, é tão diferente assim. Talvez o que eu quisesse perguntar fosse nesse sentido. Cada vez mais parecida, cada vez mais próxima. Os homens estão cada vez mais sensíveis e as mulheres estão cada vez mais fortes, mais dominantes. Então, perceba que as necessidades, elas vão se aproximando. Entendeu? Cada vez são mais parecidas. Ainda tem muita diferença, muita necessidade, mas são cada vez mais parecidas. O aborto é algo que sai do que foi planejado normalmente. Então, houve um planejamento onde aquela família viria junta, e num determinado momento aquele pai ou aquela mãe resolve não ter aquele filho que estava planejado para vir. Então existe ali um hiato, porque existia uma aliança entre pais e filhos para juntos evoluírem, para juntos conviverem, aprenderem juntos. Então o aborto é uma quebra dessa aliança. Existe a possibilidade de você não precisar do aborto. A ciência já traz isso, já é de uma forma relativamente tranquila, né, de você não precisar abortar, porque você pode... Eu estou falando, quando eu falo em abortar, não estou falando só das mulheres. Os pais também são responsáveis, né? Então, o planejamento familiar evita essa necessidade. Quais são as consequências do aborto, além dessa quebra da aliança? Pode ocorrer um trauma perispiritual para o espírito que vinha reencarnar naquela família. Pode haver um trauma psíquico para a mãe, principalmente. Normalmente isso acomete mais a mãe, mas também para o pai. E pode haver até um desordenamento do chakra genésico. Isso tudo aqui são consequências que podem ser advindas do aborto. No caso de violência sexual, então assim, antes de falar sobre violência sexual, para o espiritismo não é uma lei em ser contrário ao aborto, é uma decisão. Quando tomarmos essa decisão, nós precisamos saber o que está por trás disso. Mesmo assim, eu vou tomar essa decisão. Ok. Para o espiritismo, você não vai ser... Obviamente que nós temos que seguir as leis terrenas do país, da localidade, do estado. Estados Unidos, por exemplo, cada estado tem a sua lei. Nós temos que seguir o que a legislação nos traz. Tem a questão do poder público, que termina por... trazer mais sofrimento, principalmente para as mulheres, porque as mulheres fazem aborto clandestino, etc. Tem todas essas questões. E tudo isso, espiritualmente, é contemplado. São decisões do espírito. São decisões que o espírito toma. No caso de violência sexual, o aborto é justificado pelo espiritismo, do mesmo jeito. Ali existe um espírito que está buscando reencarnar e que um outro espírito, seja ele a mãe ou o pai, toma a decisão, o pai não, no caso de violência sexual, mas a mãe toma a decisão de que ele não venha ao mundo. Essa pessoa vai passar por sofrimento o resto da vida, isso aconteceu, é uma decisão que ela vai tomar, ela precisa estar preparada para isso. Isso significa que ela vai ser perseguida, vai ser obsediada? Não significa isso. Mas é importante que nós entendamos esse processo. Existem casos relatados em compêndios médicos, em compêndios espirituais também, de espíritos que nasceram a partir de violência sexual
e que esses espíritos serviram, digamos assim, esses espíritos terminaram por trazer muitos benefícios à mãe, principalmente, ou à família. Isso é possível? Sim. Existem relatos sobre isso? Também. Então eu não vou abortar por causa disso? Decisão de cada um. Importante que as pessoas saibam todo esse processo que acontece em casos de aborto. Diga. Pergunta depois. Ok. Então, é importante não só o planejamento familiar, mas a minimização de riscos com relação ao aborto, para que essa decisão não precise ser tomada. Se nós evitamos o aborto através do planejamento familiar, nós não vamos precisar tomar essa decisão. Então, antes de tudo, prevenção. Minimização de risco, não se expor. Eu vou falar da mulher, porque é a mulher que sofre esse tipo de violência, né? No caso de aborto. Vai para uma festa sozinha e toma todas. Porque ela fez isso, ela vai ser estuprada ou vai ser violentada? Não, muito pelo contrário. Agora, ela está correndo mais riscos. Então, a mulher precisa se preocupar com isso, prevenir sobre isso. Se eu vou beber, vou tomar todas, ok, vou com uma pessoa da minha confiança. Porque ela também não tem que não fazer porque pode ser violentada. Mas a sociedade nossa ainda é machista. E o respeito a uma mulher, não só uma mulher num estado etílico avançado, mas a maioria das mulheres, o respeito a elas nem sempre é adequado. Então, infelizmente, as mulheres precisam ter uma preocupação maior com relação a esses riscos. Nós, homens, deveríamos não só ter essa preocupação também, como protegê-las, né? Mas muito de nós não fazemos. E aí, infelizmente, elas precisam se preocupar mais com relação a isso. Culpa, esqueça. Culpa é peso. Se isso aconteceu com você, se você foi um pai que não só concordou, como praticou o aborto também, ou a mãe, ou o médico, esqueça isso. Culpa é peso. Então, fiz por ignorância, fiz porque não sabia, fiz por isso, por aquilo. O que eu vou fazer daqui para frente? Isso é que é importante. O que eu vou fazer daqui para frente? Vou fazer de novo? Não, isso para mim é importante. Vou me prevenir. Então, culpa nunca. Agora, cuidado para não recair num processo que vai lhe trazer culpa depois. Boa noite. E em relação àquele aborto onde a mãe corre risco de vida? Aí é uma escolha que tem que ser feita, e aí também vai ter um aprendizado grande, mas aí é uma escolha que, infelizmente, vai ser feita ou pelo pai, se a mãe não puder fazer essa escolha, ou pela própria mãe, mas aí culpa nem pensar, né? Agora, isso vai ser um aprendizado para, se for um casal, para os três, sim. Pai, mãe e para o espírito que está reencarnando. Qual vai ser a escolha? Vai ser pelo filho ou pela mãe? Vai ter muito aprendizado aí em qualquer das situações, né? E aqui é uma frase de André Luiz: árvores alijam folhas mortas, não obstante lhes sirvam de adubo às raízes. Então, o aborto deve servir como aprendizado para aqueles que o cometeram, mas esse aprendizado deve levar à precaução e à proteção para que não seja necessária essa decisão depois. Futuro, redução dos instintos. Isso é o que se prevê, ó. Aumento da sublimação das relações, ou seja, relações muito mais de pessoa para pessoa do que de sexo. Internalização do amor.
Reprodução das espécies, será que será uma tarefa dos laboratórios, onde não precisamos mais do sexo para co-criar os corpos? Só com o quê? Outro o quê? Outro código genético. Clonagem está aí. Animais já foram clonados, né? Rarefação dos elementos sexuais. Todos nós em busca do que eu chamei de situação angelical, mas é quando nós alcançarmos as nobres qualidades de ambos os sexos. Então, será que a homossexualidade é um treinamento? Será que é um treinamento a homossexualidade? Não sei. Então, chamo de situação angelical, mas é aquela situação onde nós estaremos com os nossos valores, né, tanto masculinos como femininos, já no nível onde a gente não precise mais ter essa diferenciação. Obviamente que isso aqui é o que está na literatura espírita, mas que ninguém assina embaixo, ninguém garante que seja isso. Bom, nós teríamos uma prova, mas nosso tempo não permite. Eu vou passar correndo aqui, só para trazer para vocês o meu muito obrigado. E aqui as nossas referências.